pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou estar aqui dando uma explicadinha sobre o mapa de máquina de fluxos, tá? Então vamos começar com a leitura aqui dessa atividade. Então, a atividade de máquina de fluxos, né, esse mapa, ele pede uma série de etapas aqui para vocês, tá? E eu vou começar aqui pela questão número 1. Então, as máquinas de fluido, como estamos estudando neste módulo, foram fundamentais para a nossa evolução, seja auxiliando no transporte de fluidos ou então utilizando a energia do fluido para transformá-la em outra forma de energia, como é o caso da energia elétrica. O Brasil é um país que possui uma matriz energética amplamente renovável, sendo a energia hidráulica a principal fonte de energia que abastece o país. Este tipo de energia é gerada através do aproveitamento de energia que um fluido possui. No caso das usinas hidroelétricas, uma grande quantidade de água que escoa por um rio possui uma elevada energia potencial e, ao sofrer uma queda, parte dessa energia potencial se transforma em energia cinética ao passar por uma turbina. Na atividade de hoje, você será o engenheiro responsável para analisar a melhor opção de empreendimento para a área rural que possui um rio de vazão disponível para utilização de 7 metros cúbicos por segundo. Esse rio possui uma queda de água de 50 metros de altura. Visando a instalação de uma pequena usina de geração de energia elétrica, analise os seguintes cenários. Letra A. Utilizando um gerador de 12 polos e a velocidade de rotação específica, qual seria as opções de turbina para essa situação? E aqui ele nos dá a fórmula, né, de eficiência ali daquela turbina para a gente saber qual que seria, podemos dizer assim, a potência, né, a velocidade de rotação específica, mas a capacidade que aquela turbina tem de vazão de água. Aí, aqui ele traz as especificações de cada unidade. Então, NQA ali é a velocidade de rotação específica, adimensional, então não possui unidades. N, a rotação do rotor em RPS, que é rotações por segundo. A vazão, que é metros cúbicos por segundo. O Y, que é o salto energético específico, que é joule por quilograma. E ele nos dá que o salto energético pode ser obtido pela relação de gravidade vezes a altura, onde o G ali, né, é a gravidade, que é dado em metros por segundo ao quadrado, e H é a altura. Aqui abaixo ele também trouxe a tabelinha das possíveis turbinas que a gente pode ter. Então você vai analisar qual o NQA que é para essas condições que ele deu no enunciado e selecionar quais são as possíveis turbinas que seria interessante de ser alocada nesse sítio e nesse rio. Então, pessoal, vamos dando continuidade ali. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente coletar as informações do enunciado, tá? Então, ali abaixo do texto, quase na parte final, ele informa para a gente a vazão do rio. Então, ele informa que a vazão é igual a 7 metros cúbicos por segundo. Ele também informa a altura do rio, né? A queda, né? A altura de queda do rio, que é igual a 50 metros. Aí, já na letra A, ele informa pra gente que o número de polos é igual a 12 polos. Então, o nosso N é igual a 12 polos. Então, aqui a gente já vai começar uma verificação ali das unidades, tá? Então, a vazão está em metros cúbicos por segundo, que tá ok. O nosso H está em metros e o nosso N está em 12 polos, tá? Mas aqui a gente sabe que um polo é igual a 60 Hz. No entanto, a gente tem 12 polos.
Então, quanto que isso representa? Então, aqui a gente fazendo uma regrinha de 3, a gente vai ter que, na verdade, os 12 polos representam 600 Hz ou até mesmo 600 RPM, que é rotações por metros por minuto, tá? Então, aqui a gente já faz essa conversão. Outra informação ali interessante que ele traz para a gente é a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Que algumas literaturas traz ela como 9,8, algumas literaturas traz 9,82, mas nesse caso aqui em específico está 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Arredondou para essa quantidade. Então, a gente sabe ali que para a gente obter a velocidade de rotação específica, o enunciado trouxe uma fórmula para a gente, que eu vou colocar ela aqui. Então, N QA é igual a 10 elevado à terceira vezes N vezes a vazão elevado a 1 sobre 2 dividido por y, que também é elevado a 3 sobre 4. Vou aumentar aqui para ficar mais bonitinha, para não ficar tão... Beleza. Então, a gente sabe que a equação é essa, né? Eu vou tirar um print aqui e colocar a fotinho da equação, que vai ficar melhor ali para a gente visualizar. Aqui tá a equação que o enunciado deu pra gente. Vou deixar ela aqui. Beleza. Dessa equação aqui, quais informações que a gente já tem que foi fornecida no enunciado? Então, 10 a terceira é uma constante. O N a gente já tem, porém, a gente calculou ele aqui, né? Então, 600 RPM. Porém, se vocês repararem, lá no enunciado, ele na descrição da fórmula, ele fala que ele quer o N é em rotação, é a rotação do rotor em RPS. Então ele quer, em vez de ser RPM, RPS. Então como que eu faço para chegar em RPS? RPM significa rotações por minuto e RPS significa rotações por segundo. Então, a gente sabendo que 1 minuto tem 60 segundos, então nada mais, nada menos que aqui a gente vai dividir por 60 para jogar na fórmula, tá? Só lembre desse detalhe. A vazão, ele nos deu. O Y é o que tá faltando, que o Y significa o salto energético. Mas lá no enunciado também, o professor já deixou que o Y é igual a gravidade vezes a altura. Então, o Y nada mais é do que a gravidade que ele deu, 9,81, vezes a altura, que é 50 metros. Então, o nosso Y é de, calculando isso, a gente vai chegar que ele é de 490,5 joules por quilograma. Aqui a gente faz a conversão das unidades para chegar na unidade que a gente precisa, tá? Então, aqui nada mais nada menos a gente fez a multiplicação e fazendo ali a conversão das unidades a gente chega em joules por quilograma. Então, agora, pessoal, nada mais do que vocês precisam é substituir todas as informações que foi fornecida no enunciado, mais a informação que a gente calculou aqui nessa fórmula de NQA, para vocês obterem o valor de NQA.
Após isso, vocês vão conseguir determinar qual a turbina é ideal para esse caso, para esse rio, para essa vazão. Beleza? Eram essas dicas que eu tinha para vocês em relação a esse mapa para hoje, tá? Aí fico à disposição se alguém tiver mais dúvidas, dúvidas das demais etapas, eu estou à disposição no WhatsApp, tá? E fico aguardando vocês. Obrigadão, pessoal, até a próxima.